Olá, vamos lá, professor Diego Morfeu, mais uma vez com vocês, fazendo as nossas transmissões que já viraram aí tradição nas redes sociais, sempre convidando pessoas muito importantes, pessoas que têm conteúdo para dividir conosco. E nesse dia eu recebo como convidado o deputado federal Camilo Capiberibe, a quem eu já mando para nós começarmos. O Instagram ele vai notificando todo mundo que está online para participar dessa conversa. Boa noite, todo mundo aí. Boa noite, deputado. Boa noite, professor Morfeu. Satisfação participar aqui da sua live. Satisfação, prazer em lhe conhecer. Estou lhe conhecendo agora ao vivo aqui, né? Pelo Instagram. Estou É aqui à verdade. disposição. Obrigado, deputado. Obrigado por ter aceitado o convite. O senhor é um deputado que movimenta muito as redes sociais e sempre o seu nome é muito lembrado quando a gente começa a falar de conversar com determinadas pessoas, não é? Pessoas que possam contribuir para um debate interessante, não é, construtivo. Deputado, a principal pauta, obviamente, nesse período que nós estamos vivendo, é sobre a fiscalização de verbas públicas, verbas federais para o Estado do Amapá. E aí sempre há um impasse, porque de um lado há quem diga que existem muitas verbas vindo para o Amapá, e de outro lado há quem diga que não é o suficiente. Qual é a sua posição em relação a isso? Olha, professor, em primeiro lugar, hoje é um dia de repasse de recurso para os estados e municípios. O que é importante dizer é o seguinte: desde que começou a pandemia, assim, o Congresso Nacional tem trabalhado muito, eu tenho feito questão de falar isso. Eu mesmo não votei, por exemplo, no presidente Rodrigo Maia para ser o presidente da Câmara, mas ele tem tido uma postura assim, realmente de preocupação com estados e municípios. Ele pegou o projeto da lei, que era um projeto que foi mandado pelo governo, que era o Plano Mansueto. Era um plano de ajuda, mas que exigia uma série de contrapartidas, né, que assim não era o caso de você impor agora um modelo de governo para os estados e municípios em meio à pandemia. Então, o que foi feito? Foi feita uma modificação ampla, a Câmara aprovou um pacote de ajuda sem contrapartidas de 80 bilhões para estados e municípios. Quando chegou no Senado, o presidente Davi pegou, ele é mais alinhado com o governo federal, trouxe de volta a questão, por exemplo, de não poder dar aumento para servidor público. Ninguém está dando aumento para servidor público. No Amapá, o governo do estado não dá aumento para servidor público há quantos anos? Há 5 anos. Então, assim, era uma exigência que a gente considerava descabida. Só para entender, os 80 bilhões caiu para 60 bilhões, o presidente Davi Alcolumbre se acertou com o governo, que achava que era muito, diminuiu, mas veio a primeira parcela. Hoje eu vou lhe dizer quanto que veio aqui para o estado do Amapá, para se ter uma Que ideia. chegou hoje. Foi Pois é, repassado hoje, está na conta do governo. oi? O senhor vai dizer o valor exato que está na conta, caiu na conta do governo hoje. Exatamente, caiu e caiu bastante dinheiro na conta do governo. Eu estou dando uma olhadinha aqui exatamente. Eu até fiz um tweet sobre isso. Vou até abrir o meu Twitter, né, que é mais fácil. Às vezes eu vou procurar no meu Facebook, demora, mas no meu Twitter é tiro certo. Tá aqui, ó. Tem aqui o valor bruto do que vem, né? Mas tem certinho o valor do que veio no dia de hoje, né? A gente encaminhou, são para o governo, a Prefeitura de Macapá está recebendo 18 milhões hoje, 18 milhões a Prefeitura de Macapá, como essa compensação, essa ajuda, é esse plano que eu te falei, foi lá para o Senado, de 80 bilhões caiu para 60 bilhões, e depois demorou muito tempo para o presidente Jair Bolsonaro sancionar, agora finalmente ele sancionou um tempo atrás, e essa primeira parcela, Macapá, então recebeu 18 milhões, e o governo do Amapá, 132 milhões, recebeu, está na conta, é a primeira parcela, de um total de recursos desse pacote de 527 milhões de reais. Então, o governo do estado vai receber 527 milhões. Uma parte é para usar na saúde, outra parte é para ele usar livremente para outras despesas que eventualmente ele tenha, e o mesmo vale para a prefeitura. A prefeitura está recebendo aí 18 milhões na conta, fora o recurso das emendas parlamentares, né? Importante dizer
que nós colocamos, a bancada colocou 165 milhões de reais em emendas parlamentares para o governo de Estado e para as prefeituras. Mas esses 165 milhões ficaram praticamente 85% na mão do governo do Estado e da Prefeitura de Macapá. 15% foi distribuído aí para Santana e para os demais municípios. Então, tem dinheiro, Deputado, sim, respondendo objetivamente sua pergunta. deputado, esse dinheiro que o senhor citou, oriundo de emendas parlamentares, eles foram exclusivamente de suas emendas, do seu trabalho, ou foi da bancada Não, federal? não. Então, as minhas emendas, eu, deputado Camilo Capiberibe, botei 8 milhões de reais para o governo do estado do Amapá, 5 milhões para o GEA. Olha, eu sou oposição ao governador Valdez. Eu sou o deputado federal mais crítico ao governador Valdez. Eu pedi o impeachment dele em novembro do ano passado, quando ele foi condenado pelo desvio dos consignados. No entanto, por ser tempo de pandemia, eu entendo que, mesmo tendo uma séria desconfiança a respeito da idoneidade dele, eu tenho que ajudar. Eu não posso ficar. Então, eu peguei 5 milhões de uma emenda de bancada, botei para ele. E os outros 3 milhões eu dividi para as prefeituras. Por exemplo, eu botei 360 mil na mão da prefeitura de Macapá, botei 500 mil na mão da prefeitura de Laranjal do Jari, 500 mil para a prefeitura de Santana, 300 mil para Mazagão e para Oiapoque. Enfim, coloquei Calçoene para vários municípios. Recursos para o combate da Covid. Deputado, o senhor está em Brasília nesse momento, né? Eu estou em Brasília. O Eu estava senhor no tem plenário alocado. agora há pouco, a gente estava votando lá. O plenário está funcionando, né? Está Está funcionando funcionando, virtualmente. mas até assim, foi a primeira vez que eu fui, porque o que acontece? Eu sou vice-líder do PSD, mas eu não estava indo para o plenário. No entanto, o vice-líder que costuma ir, que é um deputado aqui do PSB de Goiás, que é o Elias Vaz, ele não pôde ir hoje. E o líder pediu para eu ir. Foi a primeira vez que eu entrei no plenário, levei álcool em gel, fiquei lá passando, né? Álcool em gel toda hora na minha mão. E fiquei participando lá da votação. Votei, na verdade, você vota do celular, mesmo estando no plenário, é no celular que vota agora. E eu participei, hoje nós aprovamos, inclusive, um projeto que é de autoria dos deputados Felipe Rigoni, do PSB, Tabata Amaral, do PDT, e meu, que prevê transparência total nas ações de combate ao Covid, seja na execução financeira, seja na publicação das informações, que é essa polêmica que está envolvendo hoje o presidente Bolsonaro e a divulgação dos números da Covid no Brasil inteiro. Então, aprovamos hoje na Câmara, vai para o Senado, precisa ser aprovado lá ainda para virar lei. E nós vamos falar daqui a pouco sobre essa polêmica e outras mais do presidente. Mas, deputado, uma pergunta que, quando a gente começou a conversar nas redes sociais e a gente começou a divulgar o seu nome, que nós estaremos presentes aqui nessa live, muitas pessoas mandaram perguntas, isso é muito interessante, eu sugeri que mandassem perguntas mesmo, porque é importante a participação do povo, né, para que esse debate fique mais interessante. Uma delas é a situação seguinte: nós nos encontramos atualmente numa situação caótica na saúde do Amapá. Uma situação que já há muitos anos preocupa e hoje muito mais. Uma das perguntas que me foi repassada, para repassar para Vossa Excelência, se o senhor se considera em parte responsável como ex-gestor estadual, o senhor se considera responsável em parte por essa situação caótica, seja por omissão ou por ação, o senhor se considera responsável de alguma forma? Olha, professor Morfeu, eu fui governador durante 4 anos, né? É preciso desmontar uma coisa que é muito dita no Amapá, que ela é uma meia-verdade, que ela, na verdade, se torna uma mentira por completo. Que eles falam o seguinte: o PSB governou nos últimos 30 anos, 3 décadas, 3 governadores. Isso é mentira. O governador Capiberibe, João Alberto Capiberibe, governou de 1995 até 2002. 2002, faz 18 anos que o governador João Alberto Capiberibe deixou de ser governador. E as pessoas que lembram, muitos que são jovens, não viveram isso, sabem que no mandato do então governador João Alberto Capiberibe, a saúde melhorou muito e avançou, por exemplo, ele duplicou ali o Hospital da Mulher Mãe Luzia, porque as pessoas falam assim, não construiu um hospital novo. Mas a maternidade, para quem é mais antigo e se lembra, ela era um prédio muito pequeno.
O então governador duplicou, ela virou referência nacional de parto humanizado. O Amapá passou a ser notícia positiva em relação ao atendimento que era dado na maternidade Mãe Luzia. Construiu o pai, só para entender, porque quem, eu repito, é mais jovem, não lembra? Antigamente, se você fosse criança, ou se você fosse adulto, você era atendido no pronto-socorro da mesma maneira. O que é o pai? O pai é um pronto-socorro para as crianças, né? E para os pré-adolescentes. E não tinha, então, essa infraestrutura, o pai, a duplicação, o Hospital de Laranjal do Jari. De Laranjal do Jari, o atendimento na saúde era feito numa balsa. Quem construiu e entregou o hospital em Laranjal do Jari foi o então governador Capiberi. Na minha gestão, Bufio, para esclarecer quem está assistindo, porque esse discurso ele beneficia quem não trabalha para a saúde. Quem não fez uma obra, entregou nenhuma obra na saúde, foi o atual governador Antônio Valdez Góes da Silva. Ele não fez nada para a saúde. O que ele entregou? Eu vou dizer o que eu fiz no meu mandato. Eu peguei e entreguei um hospital em Oiapoque. Um hospital, uma infraestrutura que hoje está sendo utilizado para o combate à Covid. Lá em Oiapoque, eu inaugurei no dia 20 de dezembro de 2013. Eu tive 4 anos de mandato. Eu entreguei a UPA da Zona Norte. Eu, em 2011, em outubro de 2011, assinei o convênio com o governo federal para construir 3 UPAs no Amapá. A UPA da Zona Norte, a UPA da Zona Sul e a UPA de Laranjal do Jari. E, então, fiz os projetos, consegui o recurso, lancei essas 3 obras, mas só tive tempo de entregar a da Zona Norte. A da Zona Sul era para ter sido entregue em 2015, só foi entregue em 2018. E a UPA de Laranjal do Jari depois disso. Então, veja, para que serve a UPA? Justamente para desafogar o hospital de pronto-socorro. Quem que deveria ter feito as UPAs no Amapá? A Prefeitura de Macapá. Mas, na época, o prefeito não tinha interesse, o prefeito Roberto Góes e depois o prefeito Clécio, não construíram essas UPAs. E aí coube ao governo assumir isso, e eu, como governador na época, fiz os projetos de ampliação e deixei a obra em andamento da duplicação da pediatria, que paralisou em dezembro de 2014. A pessoa fala assim, mas você não entregou. Eu governei 4 anos. Vamos separar as coisas de maneira bem clara. Se eu tivesse governado 14, como o governador Valdez está no poder, e eu não tivesse entregue uma obra de saúde, eu entreguei, nos 4 anos, entreguei o Hospital de Oiapoque, a UPA da Zona Norte, e deixei várias obras em andamento, inclusive em Santana, aí eu consideraria que essa responsabilidade é minha. Eu fiz concurso público, o senhor é professor de concurso. Eu fiz concurso público para a saúde e contratei mais de 2.200 novos profissionais. Esses profissionais que estão hoje sofrendo para atender a população do Amapá, boa parte, eu convoquei. A última convocação que eu fiz, eu já tinha perdido a eleição. Eu poderia ter dito assim, vão se acertar com o governador Valdez, que não chama, né? Historicamente, todo mundo sabe que mesmo quando faz concurso, ele não tem o hábito de convocar os aprovados. Eu, 20 de dezembro, eu fiz uma chamada da saúde e uma chamada da educação. Então, assim, eu considero que para os 4 anos que eu governei, eu trabalhei para melhorar a nossa infraestrutura de saúde. Eu não aceito me comparar meus 4 anos com os 14 de abandono do Valdez. É complicado eu assumir essa responsabilidade junto com ele. Deputado, a gente tocou num assunto que um dos meus assuntos favoritos, que é concurso público, foi em harmonia com a pergunta que alguém mandou para a gente aí, o senhor talvez possa ler aí na sua tela. Ele pede para cobrar o prefeito de Macapá sobre os aprovados de concurso da área da saúde. Não é, Isso que eu digo, não é a professor sua Morfeu, atribuição. muito importante. Porque, olha só, eu vou te dar um exemplo. Quando eu assumi, em 2011, nós vivemos ali uma crise de segurança pública. Teve um assalto lá na frente da Diocese de Macapá, aí o assaltante levou uma vítima para dentro. Não sei se você se lembra disso. E o que eu fiz? Tinha um concurso com validade para a Polícia Militar. Tinha um concurso válido. Que o governador, quem tinha feito, eu não me lembro se foi o Valdez ou foi o Pedro Paulo, um dos dois fez antes. Rapaz, eu convoquei até o último policial, ou a última policial possível de ser convocada, eu convoquei todo mundo. Então, assim, até se você vê lá dentro da Polícia Militar, desse concurso, não ficou um para ser convocado, que fosse possível ser convocado.
Eu falava, convoca todo mundo. Ia convocando, e infelizmente o TAF, muita gente não passa. Todos os concursos que eu peguei em andamento, eu peguei, por exemplo, IAPEM, convoquei, assim, grandes convocações para o IAPEM. Os concursos que o Pedro Paulo fez, que foi vários concursos para todos os setores, porque o Ministério Público Federal também, eu convoquei, assim, para a CEINF, para o setor de desenvolvimento econômico, para todas as secretarias, para a infraestrutura, mas muita gente. Por quê? Porque eu sei que o servidor concursado, ele fez o concurso, a gente seleciona os melhores e eles vão ajudar a gente a fazer as coisas. Se eu conseguir fazer bons projetos e fazer obras importantes na educação, na saúde, foi porque eu tive essa disposição. Então, o prefeito Clécio convoque os concursados. Mostre o seu. Ele é concursado da Polícia Civil ou da Educação, não sei, ele fez um, fez outro. Convoque, isso é concursado. Convoque o pessoal da saúde. Infelizmente, o concurso da saúde que a gente fez já expirou. Senão eu falava, governador Valdez, convoque o pessoal que está precisando. Mas esse concurso não pode mais, infelizmente. Mas existe um concurso que pode, inclusive eu tenho também uma conversa com um deputado federal, deputado estadual, muito em breve aqui, que é sobre o concurso da Assembleia Legislativa de Macapá. É um concurso que está esperando também convocação. Deputado, sobre essa pauta, eu queria, inclusive, em outro momento, que a gente vai falar muito sobre fiscalização, a pandemia hoje, mas eu queria em outro momento que a gente voltasse a discutir, porque tramita no Congresso Nacional um projeto de lei há anos, tentando normatizar concurso público. Na verdade, não existe uma lei que regulamente o concurso público. Existem os editais com base em jurisprudências e entendimentos, mas a lei que normatiza os concursos públicos em âmbito nacional não existe. Ela já está no Congresso Nacional há anos, esperando que um parlamentar assuma esse compromisso. Então, eu queria que, em outro momento, a gente pudesse falar especificamente desse projeto de lei. Eu posso mandar os links para o seu contato, para os seus assessores. Mande para mim. Olha, o que eu preciso alertar os concurseiros, que nós não vivemos um bom momento, né? Um bom momento para o setor público, porque o presidente que foi eleito, que foi escolhido, é um presidente que, assim, ele não tem essa visão do serviço público que, por exemplo, eu, como governador, eu tive. Eu fiz concurso e eu fiz grandes convocações. Por quê? Porque eu acho que o poder público, o serviço público, ele precisa ter servidores concursados, que têm essa preparação, que têm esse compromisso, né, que têm essa qualificação. Infelizmente, se você for olhar o presidente Jair Bolsonaro, os seus ministros, o que eles querem? Eles querem privatizar o que for possível privatizar. Eles, assim, até agora, concursos públicos são só os que já estavam em andamento. Não tem, por exemplo, vai ter concurso para EBSER, porque não tem como fazer de outro jeito. Mas se pudesse, não faria. Então não é um bom momento. O prefeito Clécio não tem um histórico aí, depois dos seus 8 anos, fez concurso público debaixo de vara do Ministério Público cobrando ele. E o governador Valdez, ele faz os concursos assim, pequenininho, com pouca vaga, para dizer que fez muito concurso, mas quando você vai olhar no balanço, ele não convoca muita gente, não. Ele fica ali enrolando. Quando chega na eleição, ele fala, ó, se eu for reeleito, eu vou te convocar, e fala para o contrato administrativo, vai entrar concursado, não, me elege que eu não chamo, joga um contra o outro, e daí fica essa coisa que a gente conhece no mapa. Deputado, mas conte comigo, eu vou mande um link para mim, que eu vou dar uma inteirada nessa questão. E eu sou parceiro aqui, eu luto pelo servidor público. Por quê? Porque eu, como governador, tive a oportunidade, fiz grandes concursos. Então, assim, você pode dizer, o Camilo isso, aquilo, mas não vai dizer que eu não fiz grandes concursos. Eu fiz para o bombeiro, para a educação, e convoquei os professores e para a saúde. Deputado, tá ouvindo? Conexão deu uma... Caiu a nossa conexão. Tá ouvindo? Voltou? Estou aqui. Tá. Deputado, o senhor citou agora... O senhor citou a conexão deu uma fratura. Pode falar. Tá. O senhor citou a figura do presidente Jair Bolsonaro e o senhor mantém, assim como a linha do seu partido, o senhor mantém nas suas redes sociais uma conduta muito oposição, como o senhor mantém na sua prática política no Congresso, pedindo inclusive o impeachment do presidente.
Mas o impeachment do presidente, o impeachment do presidente, ele necessariamente implica na posse do vice, do general Mourão. O senhor acredita que o vice ele teria uma postura diferente? O general Mourão teria uma postura mais respeitosa em relação às instituições democráticas? O senhor entendeu que a transmissão estava ruim? Assim, ficou um pouco cortado, mas eu entendi a pergunta. Olha, em relação a ele pensa exatamente igual o presidente do exército, porque ele tá, o capitão já foi expulso do exército porque ele tentou fazer lá não era uma manifestação, era um ato terrorista, a coisa que ele estava reivindicando. A maneira dele de reivindicar foi essa. O general Mourão, não, ele é um general do exército, mas pessoa que pensa igual o Bolsonaro. Então, assim, é que eu acredito o seguinte, na verdade, o melhor caminho para o Brasil, né? O TSE caçava, o presidente Jair Bolsonaro, o vice Mourão, porque ninguém votou no Mourão para ser presidente, e aí se chamava uma nova eleição e o povo decidia. A minha posição seria essa. No entanto, o que está acontecendo? Eu tenho certeza que o eleitor do presidente não vai concordar comigo, mas o presidente atrapalha as ações dos governos. Não é possível. Todos os países desenvolvidos estão adotando uma linha de atuação. Por que o presidente Jair Bolsonaro, de onde ele tirou que o caminho dele é melhor do que o caminho de todo mundo? Então, isso não faz, para mim, isso não faz sentido, Morfeu. O general Mourão pode ser chamado a pactuar um governo, que seja um governo que respeite a ciência e que tenha aí, pelo menos, um patamar mínimo, né? Porque o que a gente está vivendo hoje é um presidente que prega, assim, que apoia, né? Ele mesmo não fala, mas todo mundo ali no entorno dele fala, o filho dele fala, o outro filho fala, os ministros falam, os militantes na frente do Palácio Planalto, todo mundo fala. Ele quer dar um golpe de Estado aqui no Brasil. E muita gente acha o seguinte, muita gente fala, poxa, esse Congresso atrapalha, o Congresso é corrompido. Olha, eu acho que as críticas são legítimas, né? Nós temos historicamente muitos problemas de corrupção dentro do Congresso, dentro do Poder Executivo, em todos os lugares. A corrupção é um mal que precisa ser combatido. Mas você não combate a corrupção implantando uma ditadura. Por quê? Porque a corrupção continua acontecendo, só que a diferença é que ela não vai sair na imprensa, porque aí vem a censura. Então nós temos que encontrar os caminhos para combater a corrupção sem pôr em risco a nossa democracia, professor. Eu acho que essa que é a questão. Eu assinei o pedido de impeachment, o Brasil é a cassação da chapa, apesar de achar que é uma saída mais difícil. A chapa, o processo de cassação ele começou essa semana no TSE, né, da chapa. Deputado, às vezes dá uma falhada, mas no geral a gente está conseguindo uma boa transmissão, até porque a gente sabe também os problemas, que é mais uma pauta para o deputado federal, que é a internet no Amapá. Olha, assim, eu estava me lembrando, quando eu assumi meu mandato de deputado, e fiz assim, um super contrato de internet com a BAL. Não sei, 200 e alguma coisa kbps, né? 200 e poucos kbps. A minha internet não abria YouTube. Para assistir um vídeo, 10 minutos no YouTube, você tinha que ficar horas. No Brasil também não anda muito boa, não. Eu estou na dúvida se é a tua que está ruim ou se é a minha aqui que está ruim. Então, assim, eu acho que a gente tem que avançar muito. Oi? É mais provável que seja a nossa no Amapá.
eu tenho sofrido aqui, toda vez que eu vou falar nas sessões virtuais, fica assim, do jeito que está aqui, meio travando, não é muito bom. Essa é uma pauta importante. Eu tive, quando eu fui para Cayena visitar com o ministro da Ciência e Tecnologia, a Estação Espacial de Kourou, o secretário executivo, que é o ex-deputado Semeghini, o nome dele é o secretário executivo do Ministério da Ciência e Tecnologia. Ele falou que o governo estava recuperando um projeto, que era um projeto submarino, descendo ali o Rio Amazonas e iluminar o Rio Amazonas até pelo menos Santarém ou passando. Né? Só que aí depois eu não ouvi mais falar desse projeto. Esse é um projeto interessante. Seria trazer esse cabo subaquático pelo Rio Amazonas. Eu até achei estranho, porque na minha época eu trabalhei muito essa questão da banda larga, nós fizemos a parceria com a Guiana Francesa, e até onde eu me lembro, naquela época, não tinha a possibilidade de você ter um cabo submarino no Rio Amazonas, por causa das árvores, né? Cai a árvore, a correnteza leva, ia romper o cabo. Mas hoje eles têm, segundo o secretário me falou, tem uma tecnologia. E acho que eu até já ouvi o presidente do Senado, o senador Davi, também sabe dessa possibilidade. Que... Porque nós estamos vendo seguir a educação tem muita falha de ser puramente videoconferência. A educação, depois dessa pandemia, vai ser outra. A gente vai bater Com com muito mais certeza. seriedade a possibilidade de usar a ciência como uma ferramenta poderosa para melhorar o nosso acesso. Né? Agora, é claro, tem que chegar os instrumentos para todos os alunos poderem acompanhar. Mas a internet assim, é uma coisa que me preocupa muito. Vocês podem contar com todo o meu apoio em qualquer iniciativa. Eu falei, mesmo sendo oposição, eu falei para o ministro, ministro, conte com todo o meu apoio. Eu sou entusiasta da internet, porque eu sei a importância que ela tem para o desenvolvimento econômico e para o bem-estar das pessoas. Né? Isso está Inclusive conectado. como uma ferramenta democrática de acesso a essa fiscalização dos gastos públicos, né? Mas com toda certeza, nós temos o portal da transparência. Você entra lá, você tem acesso a todas as informações. Eu me lembro, em 2011, quando a gente botou o salário dos servidores na transparência, o quanto que cada um recebe, virou um frisson. Aí o sindicato entrou na justiça. Vejam, o salário é público. Se o salário público, quem paga o salário dele é o cidadão, saber. Então a gente precisa saber, por um deputado federal, um deputado estadual, E quanto que recebe, promotor de deputado? justiça, um juiz. Quanto que recebe o deputado federal? Um deputado, 33 mil reais. Bruto, é 33 mil reais. Mas depois de todos os descontos líquido, Entendi. 33. Entendi. Deputado, tá ouvindo aí? A transmissão tá boa? Tá ouvindo? Estou ouvindo. Deputado, o senhor foi eleito a governador. Primeiro, o senhor reúne a três eleições, que, salvo o melhor juízo, é o único eleito como deputado estadual, como governador aqui no Amapá, pelo menos, né? Estadual, federal e governador. Mas aquela eleição para governador foi uma eleição muito diferente. O senhor começou, não é, lá em 2012, o senhor começou muito atrás, quarto ou quinto nas pesquisas, quando iniciaram as campanhas, e aí o senhor a campanha foi ganhando corpo, a Operação Mãos Limpas deu a sua contribuição, o senhor acabou ganhando aquelas eleições, e o senhor se considera, hoje, o senhor considera que o senhor foi eleito governador muito jovem, com pouca experiência para administrar, o senhor tinha só um mandato de deputado estadual. Se você perguntar para as pessoas no Amapá, apesar dele não ter um hospital sequer em 8 anos do mandato dele, né? Apesar dele ter só surfado no momento bom que o Brasil vivia, porque aquele período de 2000
foi o melhor por 40 anos. Desde a década de 70, a dura militar, que foi um milagre econômico, nunca o Brasil tinha vivido um período de tanta prosperidade, com um intervalo de 2009, por causa do efeito da... Foi um ano... Mas 2010 foi fantástico, né? O Brasil cresceu 7,5%. As receitas do governo do Amapá explodiram. E mesmo assim, quando eu governo é um caos. Mas eu vou voltar para a eleição porque ela é importante. Então você tem razão. Eu estava na primeira pesquisa que eu me recordo, eu tinha o Lucas Barreto, que era o grande favorito da eleição, era o Lucas, né? Sempre se as pessoas até perderam um pouco de vista isso, porque depois, quando chega em 2014, ele para a eleição de 2010, que era praticamente considerado governador eleito, era o Lucas, né? Que estava em segundo, o Jorge Amanajás em terceiro e eu era o quarto. Eu tinha 15% dos votos. Na primeira pesquisa, na segunda, eu fui para 10%. Ou seja, eu caí. E aí teve a Operação Mãos Limpas. E o que aconteceu? Como praticamente todos os atores foram atingidos, menos o Lucas. É importante dizer isso. O hoje senador Lucas Barreto não foi atingido. Ele foi o único dos candidatos a governador, junto comigo, que não foi atingido pela operação. Né? O então presidente da Assembleia, Jorge Amanajás, foi conduzido com esse Oiapoque, foi por o governador Valdez, que era o grande cabo eleitoral do Pedro Paulo, foi preso, ele, hoje deputado Paulo próprio, foi preso, e aí prendeu o presidente do Tribunal de Contas generalizada de prisão de todo mundo. E o que aconteceu? Foi para cima de impeachment do presidente, porque ele foi do governador, porque ele estava preso. Ele ficou 10 dias preso. Eu entrei com pedido de impeachment. E aí a população identificou que eu fui o único que tomei uma medida diferente. Então, que eu era o único que tinha a possibilidade real de romper com aquele sistema. Mas qual foi a grande dificuldade que eu vivi como... Não foi a minha inexperiência. Foi que eu me elegi governador, mas não elegi uma base de deputados estaduais comigo para apoiar o meu plano de governo. E aí eles passaram a eleição, os 4 anos, querendo o quê? Querendo dinheiro, querendo cargo para poder fazer coisa errada. E eu não dei. A minha última entrevista que eu dei para o G1, eu falo isso. A manchete da entrevista é... O cara me pergunta, mas o que aconteceu? Eu falo assim, o que aconteceu aqui, eu não dei dinheiro para os deputados. Por que eles não abrem impeachment de um governador hoje? Governador, 7 anos de prisão. 6,9, porque ele foi considerado culpado do crime de peculato. Peculato é roubo de dinheiro público. Pelo STJ, ele foi julgado. Foi condenado. Por que a Assembleia não abre o impeachment do governador Valdez? Porque o Valdez passa o recurso que os deputados querem para lá, faz o que os deputados querem. E eu, durante 4 anos, eu fui tornado. Foram 4 CPIs. Um dia desse, eu estava falando da CPI, entrou um rapaz e falou assim, tem que investigar o teu governo também. Falei, pois é, mas teve uma CPI no meu governo. Teve uma CPI da saúde, teve uma CPI... Teve 4 CPIs durante o meu governo. Eles convocavam o meu secretário. Deu dinheiro para eles. Então, eu fiz uma opção, professor Morfeu, de passar os 4 anos. Quando eu saí do governo, o governador Valdez pegou, chamou o procurador-geral do Estado, que é o doutor Nasson Galeno, e falou, o Ministério Público pode não entrar com ação contra o Camilo, mas eu quero que você entre. E ele entrou com mais de 10 ações contra mim. Inclusive, uma dos consignados, que eu fui absolvido agora, em outubro de 2019. Bloqueou minha próxima pergunta sobre os empréstimos consignados. Exatamente. O que aconteceu? Eu paguei 4 anos
o consignado direitinho. Quando chegou em dezembro de 2014, que eu ia sair, o governador entrou com uma ação na justiça, bloqueou as contas no dia 27 de dezembro de 2014, que eu não podia pagar mais nada, a não ser a folha de pessoal, que era a última folha que eu tinha para pagar no dia 31 de dezembro. E aí ele me proibiu de pagar qualquer coisa e depois me denunciou por não ter pago os consignados. Olha lá, e eu passei 4 anos para ser... 4 não. Eu fui absolvido agora, em outubro de 2019, mas aí todo mundo achou... Eu fazia o mesmo que ele fazia. Depois entrou com uma outra ação dizendo que eu não tinha ido. Todas as ações que o governador Valdez entrou contra mim, eu fui absolvido. E digo uma coisa sobre a Operação Mãos Limpas, professor Morfil. Nós éramos 24 deputados que fomos eleitos em 2006. Dos 24 deputados, só teve um que não foi denunciado por desvio de recursos na Assembleia Legislativa. Fui eu. No entanto, quando chegou em 2014, o ladrão era eu. E o governador Valdez era o inocente. Eu que tinha que responder, eles faziam toda sorte de tramóia lá para convencer as pessoas. Então, assim, a política ela é complicada. Eu fiz a opção de não... Nesse ponto, até, eu me sinto assim um pouco... Até... eu entendo um pouco a posição do presidente Jair Bolsonaro. Ele também fez essa mesma opção que eu. As outras que eu não faria igual. Mas eu fiz e deputado fazendo coisa errada no meu governo, mas eles foram para a Assembleia e me atacaram durante 4 anos. Viram a minha imagem. Quando eu fui para a reeleição, mesmo bastante, as pessoas achavam que eu era tudo que não prestava e votaram num governador que durante 14 anos não entregou um hospital. Deputado, o senhor diz então que houve inclusive com o aparato do Estado, que o senhor falou sobre da Procuradoria, houve todo um engendramento contra o senhor, comandado pelo governador Valdez, né, como seu concorrente à campanha. Né? Então, inclusive, uma das notícias que foi muito vinculada naquela época da campanha foi que o senhor tinha 35 contas bancárias. E isso, inclusive, alguns sites de caráter nacional também publicaram. O senhor atribui isso também a essa, eu não vou dizer quadrilha, mas é o que parece pelo que o senhor está dizendo. Mas por esse aparelhamento. Vendo isso, eu estou dizendo. Não tinha isso. Era pesado. Era pesado. Eu ia de manhã deixar meus filhos na escola e não podia deixar na rádio ligada, porque era tão pesado o que eles falavam. Era tão assim. Então, o que acontece? Essa coisa de 35 contas foi por quê? Porque a Operação Mãos Limpas me investigou. Eu faço questão de falar isso. Eu fui investigado. Meu sigilo bancário quebrado. Meu sigilo fiscal foi quebrado. E lá, quando quebrou meu sigilo bancário, eles pegaram um relatório do Banco Central. O que ele dizia? Ele dizia o seguinte: se eu tenho uma conta no banco, eu estou com dinheiro sobrando aqui, eu vou botar ele no investimento nesse banco. Então, o que eles fazem? Eles abrem uma subconta naquele banco e o teu dinheiro está lá, é a tua conta, mas eles botam numa conta de investimento. Aí, toda vez que eu pego e tiro dessa conta, tiro o dinheiro novo, eles abrem uma subconta. Então, eu nunca tive 35 contas bancárias. E eu até disse, uma vez me entrevistaram, e falaram assim, é verdade que o senhor tem 35 contas? Eu falei assim, seria muita burrice alguém querer fazer coisa errada e botar dinheiro em 35 contas. Por quê? Porque na hora que... Com certeza. É burrice. Não é nenhuma maneira inteligente de ser ladrão. É ser um ladrão burro. Então, assim, a Polícia Federal quebrou meu sigilo bancário, investigou essas... Agora estava perguntando do Marba. O Marba acabou de ser denunciado. Divulgada
Por quê? Porque ele é considerado quadrilheiro, ladrão daquele contrato de vigilância. Isso jamais me envolveu, nunca fui investigado, ninguém da minha família foi investigado. É isso que eu estou dizendo. As pessoas perguntam para mim isso como se fosse eu. Por quê? Porque bateram tanto nisso, que eles conseguiram fazer a coisa toda se inverter. Por que, que eu não fui denunciado? Não respondo nenhuma ação criminal por conta disso, por nada. Nem eu, nem minha esposa, ninguém. Então, professor Mofelo, é assim, ou você se acerta com a Assembleia Legislativa, de comunicação, ou então eles pegam e destroem a tua imagem e convencem as pessoas de que o que é certo, na verdade, é errado, o que é errado, o que é certo, e o Brasil chega no impasse que ele se encontra hoje, professor Mofelo. Infelizmente. Então, eu fui um único deputado, e as 35 contas são exatamente o resultado da quebra do meu sigilo fiscal. Não acharam nada lá dentro. Não me denunciaram. Ministério por todos os deputados estaduais. Só os que morreram não foram denunciados. E eu, Camilo Capiberibe. É só você entrar lá. Então, assim, é essa que é a realidade, infelizmente. Agora, eu vou convencer as pessoas que acham que eu faço coisa errada porque eu estou falando político, você não acredita em político que está falando. Então, fazer o quê? Se a justiça não me condenou, não fui denunciado nem nada. Deputado, o senhor também, na eleição passada, na verdade, o PSB, ele, ele estava numa disputa eleitoral contra o governador Valdez, mais uma vez, e estava, inclusive, numa dianteira na reta final, mas com uma decisão do TRE, a campanha, no meio da guerra, a campanha ela foi suspensa. E depois teve uma virada no TSE, mas isso demanda tempo para os advogados se articularem. E o senhor atribui isso também, o senhor falou que há um engendramento liderado pelo governador Valdez com a imprensa local. O senhor acredita que exista a participação do judiciário ou o senhor confia no judiciário amapáense e na sua total independência? Não é uma questão de confiar. O judiciário amapáense... Não, olha lá, eu até acabei de um dia desse, fiz uma postagem sobre isso. A parte importante da imprensa fez campanha abertamente para o governo. Diziam, tinha ido para o Oiapoque, que o pai morrendo, chegou para mim, eu com o avião vazio, voltando para Macapá, o pai chegou com essa criança no colo e falou assim, leve essa criança para mim. Eu teria dito, de jeito nenhum, não vou levar. Quem que é um ser humano que se pode salvar uma vida vai deixar de fazer isso, pelo amor de Deus? No entanto, as pessoas achavam que eu era esse desumano, que eu já... a pessoa que fez isso, nem vou falar o nome, foi condenada, às vezes, primeiro porque falou isso, botou na televisão isso 1 milhão de vezes, depois da televisão isso, foi condenado 2 vezes a pagar a indenização. Mas como é que eu vou tirar da cabeça das pessoas que aquilo ali não é verdade? Mas então vamos voltar para o TRE. Eu preciso lhe dizer o seguinte, o TRE, em 2014, essas notícias falsas, que hoje são chamadas de fake news. E essa 2014, a gente entrou com essa ação, denunciando o governador Valdez, federal e um candidato ao Senado por notícia aconteceu. Essa ação foi julgada dia 1º de fevereiro de 2019. E o que aconteceu? O governador Valdez foi condenado. Se ele tivesse sido condenado durante o mandato, ele teria sido cassado. Se ele tivesse sido condenado em dezembro, ele não poderia ter tomado posse. Ele foi condenado em fevereiro. Eu até falei, eu fiz uma postagem agora, porque tem várias ações contra o governador Valdez nessa eleição. Porque nessa eleição ele cometeu vários crimes eleitorais de novo. Tinha lá a gravação, por exemplo, da radiodifusora, cobrando todo mundo na cara dura, quem tinha contrato de administração
do lá, acho que era do Superfácil, tudo gravado, tudo mais, mas muita prova. Aí o que o TRE não julga? Eu até fiz uma postagem dizendo assim, será que o TRE quer fazer igual fez em 2014 e vai julgar isso em 2023? Porque o TRE, agora, para julgar o capítulo, tirar ele da disputa e só devolver depois de passado 11 dias do segundo turno, ou seja, a gente já não tinha mais como todo mundo já com o governador Valdez lá do outro lado no palanque dele. Por quê? Porque as pessoas achavam que o Capim não era mais candidato. Passou paralisado. Isso assim, eu sinceramente, para a Justiça Eleitoral do Amapá voltar a ter se não julgar o governador Valdez esse ano, acabou. Não tem mais. Uma justiça que não faz justiça. Inclusive, eu vou entrar com uma petição no CNJ para dizer isso. Desse jeito aqui não dá. Não dá para você ir contra o governador Valdez e contra o partido do TRE. Não dá. Aí não dá. Deputado, muito difícil. Entendi. Deputado, o senhor citou a rádio difusora, né, inclusive o senhor citou que ela foi utilizada pelo governador, mas também sobre essa mesma acusação, o senhor já respondeu um processo. Quando o senhor foi governador, houve um processo que também acusava o senhor de estar usando a rádio difusora para a campanha política. Respondi. Está ouvindo aí? Deu uma queda de novo na conexão. A gente está caindo um pouco a conexão porque está em Brasília. O senhor entendeu a pergunta, deputado? Não, eu entendi sim. Essa denúncia que foi feita contra os apresentadores estavam falando mal do Valdez. Falaram mal do Valdez. Lá e eu fui condenado junto com eles lá. Enfim, mas foi considerado, eu levei uma multa por isso. Funcionários que têm contrato administrativo todos lá, e dizer, ó, vocês têm que ir para a caminhada do Valdez. Porque as pessoas não foram contratadas para ir para a caminhada do Valdez. As pessoas não foram contratadas para carregar a bandeira do Valdez na esquina. Se o locutor se empolgou lá e falou mal do Valdez e bem de mim, eu tenho que pagar. Você está trabalhando, nós. Administrativo de todas as secretarias, porque isso desequilibra o pleito. Desequilibra o pleito. Inclusive, no julgamento dessa ação que o Valdez foi condenado, teve uma desembargadora que levantou essa questão, falou, olha, mas o Camilo foi condenado aqui por conduta vedada, ele levou uma multa por causa disso. Eu levei uma multa. O governador Valdez foi com 6 ações por abuso dos meios de comunicação. Aí, evidentemente, os locutores se empolgaram, ali tomei-lhe uma multa. A diferença não é muito pequena aí, não, ela é enorme de usar ali a difusora não só para falar mal do outro, mas para botar todo mundo que é contratado para trabalhar para o governo, para trabalhar para o candidato. Deputado. É essa que é a acusação que é feita contra o governador Valdez agora. E é essa acusação que julgar. Absolve o Valdez, então, se acha que ele não é... Deputado, o PSB ele tem mais uma vez a conexão ficou instável, mas daqui a pouco eu já volto. Está ouvindo, deputado? Conectou agora? Conectou? Agora eu estou ouvindo. Deputado, o PSB ele tem um partido muito tradicional no Amapá, no Brasil inteiro, mas no Amapá tem uma participação muito forte nas campanhas, dificilmente fica fora de uma eleição, né, numa disputa mesmo, marcando ponto. Esse ano, nas eleições municipais, o candidato
Já podemos chamar o João Capiberibe de candidato, pré-candidato, ou não é? Não está confirmado? Olha, travou, mas o que eu entendi da tua pergunta é se a gente vai ter candidato. Sim, o Alô? PSB vai entrar com candidato próprio nas eleições de 2020? É, olha, o PSB é um partido, um projeto de sociedade. O PSB não é um partido assim que, não, ele está ali, o que, que a gente faz? O PSB é um partido muito consistente, muito coerente. Você pode gostar do PSB ou não gostar do PSB, mas todo mundo sabe o que o PSB defende, como o PSB. As pessoas sabem disso. A gente sempre tem candidatura, a gente sempre disputa as eleições. Eu acho que talvez, quando que foi? Eu acho que foi em 92, com o Papaléu, que a gente não disputou a eleição. Foi Papaléu, na época, que estava no PSDB, e o vice era do PSB, o Cláudio Pinho. Aí a gente não teve candidato a prefeito. E eu acho que em 96 a gente também não teve candidato a prefeito. De lá para cá, a gente sempre teve candidato para governo do estado e para prefeito da capital. Teve candidaturas em outros, em outros municípios. Então, assim, a tendência do PSB é sim ter uma candidatura para a prefeitura da capital, de Macapá. Né? Eu acho que é assim, Macapá é uma cidade muito importante, né? Tem ali em torno de 500 mil habitantes, cerca de 60% da população do estado do Amapá vive na capital. Macapá é uma cidade excepcionalmente bonita, né? A gente sabe que tem problemas ali de toda a ordem, mas é uma cidade que tem um potencial muito grande. A gente acredita muito em Macapá. Eu sou morador de Macapá, o Capi é morador de Macapá, né? Então a gente acredita muito na cidade. Macapá. E esse candidato é o senador João Capiberibe, ou não? Agora a conexão acho que está tentando achar o melhor sinal lá. A, a conexão deu mais uma caída agora, mas daqui a pouco está voltando. Tá uma transmissão, não está uma noite boa de transmissão em Macapá. E a gente está aí, o deputado está lá, agora voltou. Está ouvindo, deputado? Não, a conexão não estou ouvindo. Vamos ver se a internet volta. O senhor está ouvindo, deputado, agora? Não, também não. A conexão não está boa, a conexão não está ouvindo. Vamos aguardar. E faltam 5 minutos para encerrar a nossa live. E a conexão. Bora aguardar mais um pouco. Tente, tente sair e voltar de novo. Vou tentar aqui. Eu vou tentar aqui ver se a gente consegue aqui a conexão. A gente não está conseguindo a conexão. Não, não tá. Nada, não tá. Não tá conseguindo. A gente não tá conseguindo a transmissão. Não tá ouvindo. Tá tentando voltar aqui. Tá ouvindo agora, deputado? Não? Não, não tá ouvindo? Não. A gente vai ter que
a gente vai ter que encerrar a transmissão. A gente vai ter que encerrar a transmissão, infelizmente. Ó, infelizmente, a conexão está muito ruim e ficaram muitos assuntos. Estava tendo uma conversa muito interessante aqui com o deputado, mas infelizmente a nossa transmissão não está boa. Eu vou ter que encerrar, que não faz sentido a gente estar fazendo uma conversa e ele não está ouvindo. E eu vou falar com a assessoria dele para a gente marcar uma outra data. Tá certo? Eu vou ter que encerrar. Mas quem não assistiu na íntegra essa conversa que eu tive com o deputado Camilo, eu vou publicar no meu Face, publicar no meu YouTube, eu vou fazer a publicação nas minhas redes sociais e a gente vai marcar uma próxima. Então, uma próxima conversa. Eu queria agradecer. Ainda não está ouvindo? Não. Eu queria agradecer ao deputado Camilo. Ele vai assistir depois dessa transmissão, esse agradecimento. Vou falar com os assessores dele e a gente vai encerrar. Até porque faltam 3 minutos para fazer as últimas considerações. Né? E encerrou aqui. Ó, deixa eu ver se eu consigo mandar de novo aqui para ele. E aí a gente faz. Muita gente aqui comentando. Vamos ver se a gente consegue agora. Voltou, deputado? Está ouvindo? E agora voltou o som, né? Tá, eu estou ouvindo o senhor. Deputado, faltam muitas pessoas comentando aí pedindo para a gente fazer outra live, falando que o conteúdo ficou legal. E esse que é o objetivo, a gente fazer perguntas interessantes, mas sendo com muito respeito, porque eu sei que o senhor tem essa postura muito contundente nos seus posicionamentos, mas também falando de forma muito respeitosa com as pessoas. Deputado, faltam 2 minutos. O senhor quer fazer suas últimas considerações? Olha, eu não sei, a minha imagem está congelada. Você está me ouvindo? Eu estou ouvindo. Não, beleza. Então, assim, primeiro eu queria agradecer, dizer que eu gostei muito da conversa. Eu acho que é importante dialogar, é importante esclarecer para a sociedade as questões que são fundamentais. Queria dizer, né, não sei se ficou muito claro, aquela última pergunta, o PSB vai ter sim uma candidatura à Prefeitura de Macapá, vamos apresentar propostas, e a população vai decidir o que é importante, o que é bonito da democracia. É exatamente isso. No fim das contas, é a sociedade que escolhe os seus representantes. Aí muitas vezes reclama, fala assim, na Assembleia, aqueles deputados me representam. Quem foi que botou eles lá? Na Câmara de Vereadores, a Câmara de Vereadores não existe, eu não vejo fazendo nada. Quem foi que elegeu? Quem foi que elegeu? Foi a população. Então, a democracia, ela é assim fantástica, maravilhosa, mas ela precisa ser exercida também com essa cumulatividade. Eu acho que as pessoas precisam também fazer uma autocrítica sobre a maneira como elas estão escolhendo, porque elas são tão críticas a todo mundo que elas escolheram, foram elas que elegeram. Então, assim, eu tenho o maior respeito pela democracia, tanto é que eu luto muito por democracia. Eu sou realmente assim a favor da democracia. Eu acho que ela tem inúmeros defeitos, mas não existe nada melhor até hoje inventado. Então, eu sempre vou defender a democracia. Eu sou a favor do impeachment do presidente, porque eu acho que ele ameaça a nossa democracia, ele ameaça nossas instituições. Nem o ministro Sérgio Moro, que também não é uma pessoa que eu tenho lá em alta conta por tudo que ele fez durante o processo da Lava Jato, que acho que ele poderia ter conduzido aquilo sem atropelar a legislação, sem atropelar a lei. Nem o ministro Sérgio Moro aguentou ficar no governo. Então, assim, é muito sério isso. Mas, de qualquer maneira, 2020 é um ano de decisão popular e o PSB vai ter, sim, uma candidatura para a Prefeitura de Macapá e vamos dialogar com a sociedade. Vamos mostrar por que a gente acha que um candidato do PSB é melhor do que os outros que estão se apresentando. E aí a população vai poder fazer essa escolha. Professor Morfeu, conte comigo quando o senhor quiser. A gente retoma essa conversa tentando ter uma internet melhor, né? Porque está todo mundo na internet hoje, né? Esse horário, então, assim, muita gente. A internet no Brasil inteiro está muito ruim. Não é só. Eu tenho feito lives com outros estados e, assim, muitas vezes a gente está enfrentando alguns probleminhas também. Mas, Morfeu, querido, boa noite, bom trabalho. Conte comigo aqui para continuar esse diálogo. Obrigado, deputado. Obrigado pela conversa. A gente está encerrando, faltam 10 segundos. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou. A gente vai deixar salvo